Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Gênesis, capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Eu estou refletindo nesse texto aqui, já tem alguns dias. Tenho pensado sobre esse texto. É um texto de conhecimento geral. Todos nós sabemos aqui que nesse contexto vai falar sobre a queda do homem. O homem ele vai cair ao consumir o fruto. E ao passar por essa consumação, em vez de Adão reconhecer o seu erro e confessar aquilo que ele fez, ele vai passar a culpa para a mulher, ele vai culpar Deus. Eva, por sua vez, com a mesma natureza, ela vai culpar a cobra, e um joga a culpa para o outro sem reconhecer os seus erros, sem reconhecer aquilo que fez. Mas a questão em si não foi o fato que chamou a minha atenção, não foi o fato de Adão ter confessado ou não, ou Eva ter confessado ou não. Eles caíram, cometeram pecado, porque sabiam que poderiam comer de todas as árvores, menos de uma. Deus havia deixado claro que eles não poderiam comer da árvore que estava no meio do jardim. Tanto Adão quanto Eva desejaram e consumiram esse tipo de fruto, o que fez eles saírem do paraíso e evidentemente sofrerem, as consequências da queda. Todo mundo conhece essa história, não precisa ficar explicando ela de forma detalhada, porque todo mundo sabe o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Todavia, a reflexão que eu tenho é apenas nesse versículo, no versículo de número 9. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Me faz pensar aqui, por que Deus não está perguntando para Adão aquilo que ele fez? Por que a pergunta para Adão é: onde tu estás? Deus não está perguntando para Adão o que ele havia feito. Adão, você comeu do fruto? Adão, você pecou? Adão, você comeu da árvore que estava no meio do jardim? Deus não perguntou para Adão aquilo que ele havia feito. Deus perguntou para Adão onde ele estava. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus havia chamado Adão. Deus havia falado com Adão. Deus havia gritado o nome de Adão pelo jardim, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Quem disse? Adão. Adão está ouvindo a voz de Deus gritando o nome dele no jardim. E temeu. Houve temor no coração dele, porque estava nu e se escondeu. Ou seja, Deus está chamando Adão no jardim. Adão ouve a voz, mas não quer se posicionar diante dessa voz, se esconde, porque agora enxerga nele mesmo que ele estava nu. Essa nudez é que ele consegue enxergar como consequência do pecado, porque até então, antes dele consumir do fruto, ele não enxergava que ele estava nu, mas enxergou como consequência do pecado. Então o pecado abriu os olhos dele da inocência. Não há mais inocência no coração de Adão. O pecado tirou a inocência, de modo que ele vai se esconder de Deus e vai tentar tampar a sua própria nudez, porque estava enxergando nela o pecado. Aí o próprio Deus pergunta: Adão, quem mostrou para você que você estava nu? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Veja bem, Deus sabia de tudo isso, gente. Nós conhecemos Deus. Sabemos que um dos atributos que Deus possui, segundo a teologia, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sendo onisciente, ele tinha a ciência do que havia acontecido. Deus sabia que Adão havia comido do fruto. Deus sabia que Eva havia comido do fruto. Deus sabia que o homem havia pecado. Só que a pergunta que me chama a atenção: Adão,
onde tu estás? Deus não chega encarando Adão e perguntando: o que tu fez, cara? Deus chega perguntando: onde tu estás? Pode não parecer, mas a pergunta de Deus está revelando muita coisa dentro desse texto. Muita coisa. A pergunta de Deus, ela traz uma reflexão muito profunda. Por que Deus não está perguntando o que Adão fez? Por que Deus não está perguntando o que Adão cometeu? Por que Deus não está perguntando o que Adão consumiu? Por que Deus pergunta: onde tu estás? Você percebe aqui que Deus está muito mais preocupado com a distância de Adão do que com o pecado que ele cometeu. Vou repetir isso. Deus está mais preocupado com a distância de Adão do que com o pecado que ele cometeu. Deus não chega a ponto de perguntar: o que tu comeu, o que tu fez. A pergunta de Deus é: onde tu estás? A primeira pergunta de Deus é essa: o que você está distante? O que você está longe? Deus está mais preocupado com o fato de Adão estar longe. Adão está distante. E está distante porque o pecado colocou ele para longe de Deus, cara. Você percebe que a nenhum momento foi Deus que se distanciou de Adão. Foram os pecados, ou o pecado que Adão cometeu, que distanciou ele de Deus. Não é Deus que se separa de Adão, não é Deus que se distancia de Adão. É o pecado que Adão comete que distancia ele de Deus. Aí Deus revela para nós aqui o desejo que ele sempre teve de estar perto do homem, de se relacionar com o homem. Olha o que a Bíblia diz, que o que separa o homem de Deus são os nossos pecados. Você vê, há um interesse de Deus de se aproximar de nós, de estar perto de nós, de se relacionar conosco, de construir um relacionamento de intimidade. Aprazendo o coração de Deus que a gente se aproxime dele. Todavia, o nosso pecado nos afasta dele. Aí Deus pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? Por que você está tão distante? Deus está muito mais preocupado com o fato de Adão estar distante do que com o próprio fato dele ter pecado. Por quê? Porque se você peca e você continua perto de Deus, se aproximando de Deus, você tem força para vencer o pecado. Só que o problema, cara, é que o pecado, ele é traiçoeiro. O que o pecado faz? A gente peca e se afasta de Deus. A gente peca e se distancia de Deus. Porque o pecado faz a gente se sentir pequeno, faz a gente se sentir distante. Eu sou tão pecador que eu não tenho condições mais de estar na presença dele. Eu sou tão pecador que eu não tenho condições de estar com ele. Como é que eu vou orar se eu estou pecando? Como é que eu vou buscar se eu estou pecando? O pecado vai afastando a gente das coisas que são importantes da gente estar perto. Por isso que um teólogo uma vez afirmou dizendo: não se afaste de Deus quando você pecar, mas fique com Deus até você vencer o pecado. Se você pecou, você tem mais um motivo para você se aproximar de Deus. Eu vou repetir isso. Se você caiu, você tem mais um motivo para estar perto de Deus. Por quê? Porque é só perto dele que você vai ter força para vencer as fraquezas, para vencer a tentação, para vencer a queda, para vencer as consequências do pecado. Aí o que o pecado faz? Você errou e vai embora para longe de mim. Você errou e você não tem mais como ter relacionamento com Deus. O pecado faz isso. Você pecou, você errou, você caiu. Agora você não pode mais se relacionar com Cristo, porque você não é digno. Quem disse que você não é digno? Qual religião que disse que você não é digno? Quem disse para você que você não tem credibilidade para se aproximar de Deus? Quando Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Aí você vê nos próprios textos dizendo, o próprio Deus falando com Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja bem, o poder de Deus não
se aperfeiçoa na nossa força. O poder de Deus não se manifesta quando nós estamos fortes. O poder de Deus não se manifesta quando nós temos condições de exercer o caminho com Cristo. Mas o poder de Deus se manifesta onde? Nas nossas fraquezas. O poder de Deus que nos fortalece a permanecer de pé. Então não se afaste de Deus porque você pecou, cara. Não saia da presença porque você caiu. Mas se aproxime de Deus. Se relacione com Deus. Sabe, Deus é diferente dos homens. Os homens procuram ter dedos para apontar você, para te acusar, para te condenar. A religião, ela vai fazer de tudo para te excluir. Só que Cristo é diferente. Ele te aproxima. Ele te traz para perto. Eu não estou dizendo que o fato de Deus te trazer para perto, Ele vai concordar com o pecado que você está fazendo. A gente conhece a palavra, sabe que Deus não vai compactuar com aquilo que você faz. Deus conhece os teus erros. Deus não quer que você permaneça neles, mas Ele vai te dar força. Ele vai te fortalecer para você vencer as fraquezas que tentam todos os dias te afastarem dele. A palavra de hoje é muito simples para o teu coração. Deus nunca quis se afastar de você. Deus nunca quis caminhar distante de você. Não é desejo de Deus que você ande longe dele. Pelo contrário, a vontade de Deus é que você sempre estivesse perto dele, ouvindo a voz dele no jardim, entendendo que ele tem o melhor para você. Só que o teu pecado te afastou de Deus. Não foi o que Deus projetou para você, não foi o que Deus desenhou para você. Contudo, as suas escolhas te levaram para o caminho da queda. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que o pecado destruiu, a graça restaurou na sua vida. Vou repetir isso. Aquilo que o pecado destruiu, a graça restaurou na sua vida. O que o pecado fez? O pecado na lei disse: não tem jeito, não tem como mais, você não se levanta mais, você vai morrer, você está sendo enviado para o inferno, já está condenado para o inferno, o pecado vai te levar à destruição. Mas a graça chegou, e a graça te fez, te trouxe uma oportunidade de você reconhecer aquilo que fez, e através do sangue de Jesus, você ser restaurado, você ser remido, você ser justificado. Aí entra o que João falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado. Então se aproxime de Deus, não se afaste de Deus, independente do que você fez, o que você, não importa o grau de pecado que você cometeu nessa terra, se aproxima de Jesus, vai para perto dele, abraça Jesus, fica perto da palavra dele, busca ele, ora, fala com ele. Pastor, não tenho força para orar. Então ora dizendo que você não tem força. Pastor, não tenho vontade de orar. Então ora dizendo para Deus: eu não tenho vontade de orar. Pastor, meu coração está machucado. Então ora falando com ele que você está machucado. Mas fala com ele. Por quê? Porque ele está gritando o teu nome no jardim. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer saber que você está perto. Ele tem o interesse de ver você por perto. Onde tu estás, Adão? Não, Adão, eu não estou perguntando o que você fez, Adão. Eu não estou perguntando o que você consumiu, Adão. Eu estou perguntando onde tu estás. Por que aquilo que você fez foi tão terrível que te colocou para longe de mim, cara? Se aproxima de novo. Vem para perto, porque eu vou te dar força para vencer o pecado. Amém? Então receba essa palavra. Você está no tempo da graça. A graça te alcança onde você estiver. E a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre a sua vida. Então eu vou dizer para você o que Jesus disse para aquela mulher quando estavam com as pedras levantadas para atacar nela e ela vira óbito. Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Amém? Porque aquilo que o pecado destruiu, a graça tem poder de restaurar na sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Senhor, aqui tem vidas que ouviram a tua palavra, pessoas que talvez estejam passando por essa condenação, por essa dificuldade, mas a graça nos alcança e nos traz a misericórdia que nós não merecemos. Abençoe a vida de cada um, fortalece a vida dessas pessoas, Senhor.
restaura a aliança contigo, que o Senhor venha vivificar, trazer forças espirituais para permanecer de pé contigo até o dia do arrebatamento. No nome de Jesus eu oro e te peço a tua bênção. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Vá lá no YouTube, se inscreve no meu canal, coloca lá pr.Rodrigo Santana com 2 N's. Tem várias mensagens completas que você pode ser edificado. Tem gente que é da minha página e às vezes procura: pastor, eu quero ouvir tuas mensagens completas. Vá lá no YouTube que tem várias mensagens que vão edificar a sua vida, tá bom? Você pode me seguir também no Instagram, colocar lá pr.Rodrigo_Santana com 2 N's e você vai estar acompanhando o meu ministério, tá certo? Hoje, quem é do Rio de Janeiro, tem um culto de libertação que eu dirijo com uma campanha chamada Virando a Página. Vai estar pregando o pastor Clésio Araújo, você é meu convidado. Chama todo mundo, porque vai ser glória, tá bom? Deus te abençoe, Pai do Senhor, tchau.